Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nós queremos nesta noite invocar o Espírito Santo mediante a poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Invocamos também a presença dos nossos santos anjos, para que nos guarde, nos ilumine nesta noite. E também nos colocamos debaixo da proteção e da intercessão dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. São Mateus Evangelista, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, uma alegria podermos retornar ao nosso estudo, depois aí de uma semana de pausa, né? Darmos aqui continuidade ao estudo do Evangelho de São Mateus. Vamos começar hoje o capítulo 8º do Evangelho. Então, só para que nós possamos nos colocar um pouco aqui no contexto, né, do Evangelho, que nós vamos meditar. Então, nós vimos que nos capítulos 5, 6 e 7, Nosso Senhor fez o seu Sermão da Montanha. Então, que foi concluído no capítulo 7. E São Mateus começa o capítulo 8º, falando desta descida que Jesus faz do monte, onde ele proferiu o Sermão da Montanha, e o que vai acontecer durante o caminho que Jesus vai percorrer depois de ter pregado, de ter ensinado. Então, dentro desse contexto, em que Jesus está num caminhar, descendo da montanha, né, é que vão se dar os fatos que nós vamos ver nos nossos próximos encontros, no nosso estudo. Então, quem tiver aí com a sua Bíblia, né, então Mateus 8, nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 4. Tendo Jesus descido da montanha, uma grande multidão o seguiu. Eis que um leproso aproximou-se e prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, se queres, pode curar-me. Jesus estendeu a mão, tocou-o e disse: Eu quero, ser curado. E no mesmo instante a lepra desapareceu. Jesus então lhe disse: Vê que não o digas a ninguém. Vai, porém, mostra-te ao sacerdote e oferece o dom prescrito por Moisés em testemunho de tua cura. Então Jesus desce da montanha, do monte, começa a caminhar na planície, e logo Jesus, no seu caminhar, encontra-se com este homem que padecia de lepra. Então, depois da pregação e do ensinamento, apresenta-se a ocasião de fazer os seus milagres, para, pelos prodígios de seu poder, confirmar junto aos ouvintes o discurso anterior. Então vejam, nós vimos, não é, que o capítulo 7 termina com o povo dizendo que Nosso Senhor ensinava como alguém que tinha autoridade, que tinha exousia, poder.
Boa noite, Maria Eugênia, salve Maria. Boa noite, salve Maria. Boa noite, Maila, salve Maria. Boa noite, salve Maria. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, irmã Josefina. Boa noite a todos. Salve Maria. Então, gente, para quem está chegando, né, então nós Desculpa aí. estamos no capítulo 8 do Evangelho de São Mateus, ok? A gente acabamos de ler aqui os versículos de 1 a 4. Tá bom. Então, a multidão que tinha ouvido o Nosso Senhor ensinar, né, via, por meio do seu ensinamento, um poder, uma autoridade que Jesus tinha. Né? E essa autoridade que eles viram e que eles já sentiam no seu coração, então Jesus, né, quis que ela ficasse gravada firmemente no coração deles, ou seja, que eles tivessem certeza que Nosso Senhor realmente tinha autoridade mediante os milagres que ele vai realizar. Ok? Então, quando Jesus ensinava no monte, seus discípulos estavam com ele. E era-lhes permitido conhecer os segredos dos ensinamentos celestial. Agora, quando Nosso Senhor desce do monte, segue uma multidão que não tinha podido subir, porque aqueles a quem oprime o fardo da culpa não têm forças para subir ao conhecimento da sublimidade dos mistérios. Então vejam, havia uma multidão de pessoas que estavam ouvindo Jesus pregar no Sermão da Montanha. Só que quando Jesus desce, e esta multidão que lá estava o acompanha, há uma outra multidão que estava embaixo, digamos assim, no sopé do monte. Não é? Então, aqui, né, o comentarista ele chama a atenção do seguinte: por que uma multidão estava embaixo e havia uma outra multidão em cima? Então, aqui a comparação que ele faz é a seguinte: daquelas pessoas que, porque ainda, né, estão envolvidas com as obras da carne, da qual São Paulo nos fala na sua carta aos Coríntios, eles não tinham as condições necessárias para poder subir ao monte. Coisa que aqueles já haviam alcançado e que estavam no monte com Jesus, e porque haviam vencido as obras da carne, podiam com o Espírito ouvir e compreender o que Nosso Senhor ensinava. Então essa outra multidão que estava embaixo ainda não tinha as condições necessárias para ouvir o que Jesus estava ensinando. Descendo Jesus, isto é, inclinando-se até a enfermidade e a impotência dos demais, tendo-se compadecido deles, seguiu a multidão. Então vejam, que bonito, né? Então Jesus, que sabia que nem todos ainda estavam preparados para ouvir o seu ensinamento, o que ele faz? Ele se compadece. Então ele também quer salvar aqueles. Então, já que eles não poderiam subir até onde ele estava, então Jesus desce do monte e vai ao encontro deles. Alguns atraídos pela fama de Cristo, a maior parte pelos seus ensinamentos, e alguns porque os curava e cuidava deles. Então esta multidão que estava embaixo, né, estava, digamos assim, atraída por Jesus por essas três razões. A primeira, pela fama de Cristo.
A fama de Jesus já havia se espalhado, então as pessoas queriam ouvir, queriam confirmar se de fato, né, aquela fama lhe era devida. A maior parte porque queria ouvir o que Nosso Senhor tinha para nos ensinar, e alguns por conta dos milagres que Jesus realizava. Então, essa multidão que aqui estava embaixo, estava à procura de Jesus, estava ansiosa por encontrar Nosso Senhor, estava ansiosa por essas 3 razões. Entre os que não subiram ao monte está o leproso, que não tinha forças para subir ao alto, como quem carrega o peso dos pecados. A lepra é o pecado de nossas almas. O Senhor desceu da altura do céu como de um alto monte, para limpar a lepra de nossos pecados. E assim como se estivesse preparado, o leproso sai ao encontro daquele que desce. Então, vamos aqui meditar um pouco nesse encontro. Né? Então vejam, Jesus desce do monte ao encontro daqueles que ele também desejava salvar. E ele encontra-se com um leproso. Esse leproso representa quem? Eu, você. Todos nós que estamos marcados pelo pecado, estamos oprimidos pelas nossas culpas, e que não temos ainda a força necessária para subir até as alturas da santidade. Mas temos o conforto de saber que, mesmo ainda não estando prontos, né, adultos na fé, firmes na caridade, estamos ainda como que crianças, né, trilhando o caminho de Jesus, nós temos essa certeza que mesmo ainda nessa condição, Jesus vem ao nosso encontro. Ele se encontrou com aquele leproso e se encontra também com cada um de nós nessa noite. Da nossa parte, o que precisamos fazer? Estar como aquele leproso estava, ansioso à espera de Jesus que vem. O Evangelho diz que o leproso estava como que preparado. Ele não tinha força de subir, ele não tinha a força necessária para ir ao encontro do Senhor, mas ele tinha no seu coração certeza que Jesus viria ao seu encontro. Porque ele tinha essa certeza, ele estava preparado. Porque ele queria que, quando Jesus o alcançasse, o encontrasse, ele estivesse na posição exata para que Jesus pudesse resgatá-lo. Que bonita essa imagem que São Mateus aqui coloca, né? Logo após o belíssimo sermão da montanha de Jesus. Não suplicava-lhe o leproso como se fosse um hábil artífice. Ou seja, o leproso não estava suplicando a Jesus que interviesse na sua existência, não como que usando palavras lisonjeiras, não como quisesse atrair a Jesus com meios humanos, com elogios, não. Mas adorava a Jesus como a um Deus. Então, o leproso não foi encontro com Jesus com palavras humanas, mas foi ao encontro de Jesus como reconhecendo-o como verdadeiro Deus. E por isso, prostrou-se diante dele. A oração perfeita é a fé e a confissão. Assim, o leproso, adorando, cumpriu o dever da fé,
mas cumpriu da confissão com palavras, por isso se prostrou, dizendo. Então veja, a perfeição da oração não são as palavras que nós dizemos, exatamente, mas são as palavras que nós dizemos de acordo com a posição que nós estamos. Então, ele não foi, o leproso, né? Não foi assim, caminhando, né, como que ao encontro de um igual a si. Não, ele se prostrou. Ou seja, colocou numa posição de adorador. Então ele foi ao encontro de Jesus, ali esperando, né, ansiosamente aquele encontro, na posição de quem o adora, de quem o reconhece como Senhor da sua existência. E porque estava nessa condição, na condição de quem tem fé, de quem acredita que Jesus é verdadeiramente o Salvador, aí sim, ele confessa a sua fé. Então, a nossa oração, ela só tem verdadeira eficácia se nós nos encontramos na posição certa, na posição de quem adora o seu Senhor, de quem reconhece o senhorio divino de Jesus. Não disse o leproso: se pedires a Deus, nem se adorares, mas, Senhor, se tu queres, pode curar. E tampouco disse: Senhor, cura-me, mas deixa tudo a seu arbítrio, a sua liberdade. Tanto reconhece-o como Deus, como atribui-lhe o poder de tudo fazer. Interessante, né? O leproso não diz: Senhor, me cura. Ele diz: Senhor, se tu queres. Se tu queres, pode me curar. Então, ele reconhece a divindade de Cristo. Ele reconhece o poder de Cristo. E essas duas realidades, de quem é Deus e quem pode tudo, ele deixa ao livre-arbítrio de Deus. Se tu queres, pode curar. Se tu queres, pode me curar. Eis aí a perfeição da oração. Nós, se reconhecemos verdadeiramente Jesus como Deus, como nosso Senhor, nós nunca vamos até Ele, mediante a nossa oração, como que senhores de Deus. Ou seja, com aqueles que vão ao encontro de Cristo na oração, mas dizendo o que Ele deve fazer. Senhor, eu preciso que você faça isso por mim. Faça isso para mim. Como que a vontade de Deus estivesse submissa à minha vontade. O que o leproso faz aqui é o contrário. Ele fala: Senhor, se tu queres, pode me curar. Ele é o pequeno. Ele coloca a vontade dele de acordo com a vontade de Cristo. Como diz: Senhor, eu sei que tu tem o poder de curar, mas eu deixo essa decisão a ti. Cabe a ti escolher se quer ou não quer me curar. Então ele se coloca nas mãos de Deus, ele se entrega. Senhor, se tu queres, me cura. Como também se dissesse, né? Senhor, se também o Senhor não me quiser curar, eu continuo te adorando do mesmo jeito. Isso é realmente reconhecer, né, a divindade de Deus. Saber que Ele pode, mas se Ele vai fazer ou não, aí depende da vontade dEle. Se Ele quer ou não quer. Não era somente Deus, Jesus, mas também homem.
Por isso realizava sinais divinos por meio da palavra e do tato. Então São Mateus aqui enfatiza essas duas realidades, né, para mostrar que Deus escolheu como instrumento de nossa salvação a humanidade de Cristo. Então é por meio da sua palavra e do seu tato, coisas que são próprias do homem, da natureza humana, que Deus quis operar a salvação a nós. Então, São Mateus sempre vai acentuar isso, né? Então, sempre nos milagres, de alguma forma, quando, né, Jesus está diante daquele que ele vai realizar o milagre, então, de alguma forma, Jesus aqui vai operar por meio do seu corpo, por meio daquilo que é próprio da natureza humana. De modo que, assim, como um instrumento, também pelo seu corpo, as ações divinas se completam. Né? Então, é por meio do corpo de Cristo que Deus escolheu agir por meio e entre nós. Então, por isso que ele fez questão de, na última ceia, instituir o sacramento da Eucaristia, para que o seu corpo continuasse de alguma forma, mesmo que sacramentalmente, escondido sob a aparência do pão, o seu corpo estivesse entre nós, e por meio do seu corpo, ele continuasse nos resgatando e nos salvando. Tendo Jesus curado o corpo do leproso, ordena-lhe que não diga nada a ninguém. Alguns dizem que ordenou-lhe isso para que não preparassem nada de maneira mal intencionada por causa de sua cura. Mas essa opinião não tem fundamento. Então vejam, né, aqui no início já no século IV, né, então alguns interpretavam que Jesus aqui tinha ordenado ao leproso, né, que ficasse em silêncio, que não saísse propagando a sua cura, porque Jesus temia que de alguma forma, né, como aquela notícia se espalhasse, algumas pessoas pudessem ter inveja, tipo assim, né? Ou alguém, por conta disso, lhe armasse alguma cilada, alguma emboscada. Então, por conta disso, Jesus pediu para que o leproso mantivesse segredo, né? Mas não é bem isso aqui. O motivo pelo qual Jesus pediu que o leproso ficasse em silêncio quanto à cura. E também porque alguém poderia também pensar, bom, não era bem que o leproso, né, tinha sido curado. Né? Então vejam, Jesus não curou o leproso de tal maneira que permanecesse alguma dúvida, mas ordena-lhe que não diga nada a ninguém, ensinando a não amar a ostentação e a honra. Então vejam, né? O leproso poderia sair assim, contando da cura, se vangloriando, como dizer assim, olha, né, eu me coloquei diante de Jesus, eu me humilhei diante de Jesus, e aí Jesus operou o milagre em mim. Então, de alguma forma mesmo, né, vejam só como que, né, a luta para a gente não cair na tentação, ela é árdua, né? Porque não basta, né, a gente ter a fé, não basta a gente nos colocarmos na posição de adoradores. E quando a graça acontecer na nossa vida, se for para que, ao invés de seja Deus o glorificado, sejamos nós, então é preferível que nós nos mantenhamos em silêncio quanto àquilo que Deus operou em nós. Por quê? Porque se Deus opera um milagre, se Deus intervém na minha vida ou na vida de alguém, né, Deus o faz para que aquilo seja uma oportunidade de maior honra e glória para ele. Então ele curou o leproso, ele quis curar o leproso, né, mas ele também o fez, claro, primeiro porque se compadeceu, teve
compaixão, mas para que aquela cura engrandecesse a Deus. Então, para que as pessoas, vendo, né, o poder que Jesus tinha, e que a partir do qual as pessoas pudessem concluir que tal poder somente poderia ser dado por Deus, então foi por isso que também Deus operou o milagre. Então, aqui Jesus pede para o leproso ficar em silêncio, para que ele não saísse aí de alguma forma, né, digamos assim, diminuindo, né, a glória de Deus. Aí alguém pode se perguntar, bom, mas como então que Jesus ordenou ao outro que ele curou que o dissesse? Né? Porque tem um outro milagre que Jesus opera que aí ele fala para, né, para aquele homem que Jesus curou que ele diga que ele foi curado. Né? Então, como que a gente tem que interpretar? Então, nisso, Jesus nos ensinou a termos a boa intenção, pois no primeiro caso, no caso que nós vimos do leproso, não ordenou que se divulgasse o milagre, mas que se desse glória a Deus. Por meio desse leproso, ensinou-nos a não sermos vaidosos, e por meio do outro leproso, a não sermos mal agradecidos, mas tudo ordenar ao louvor de Deus. Então, se for para que Deus seja glorificado, então eu tenho que dizer as coisas que Deus operou na minha vida. Mas se, ao contrário, se não for para Deus ser glorificado, mas seja eu, então é melhor que eu guarde o silêncio. Então por isso que ele a um pediu que esse silêncio ficasse quieto e a outro pediu que pregasse. Porque as condições eram diferentes. No leproso que nós vimos hoje, o leproso poderia, né, cair na vaidade, enquanto que o outro, Jesus ordenou que pregasse, né, que falasse do milagre realizado, para que a glória dele, o poder dele fosse reconhecido por outras pessoas. E aí ele enviou, Jesus, né, enviou o leproso aos sacerdotes. Por que que Jesus enviou, né, o leproso curado aos sacerdotes? Para que os sacerdotes soubessem que o leproso tinha sido curado não pelo costume e nem pela observância da lei, mas pela operação da graça. Então vejam, né, aqui, então por que que Jesus quis mandar o leproso, né, para os sacerdotes? Então vejam, no tempo de Jesus, né, aqui também há uma outra questão bem interessante. As pessoas não podiam tocar nos leprosos. Por quê? Nós sabemos que a lepra, que hoje é conhecida como hanseníase, ela passa, né, de um ser humano para o outro mediante o contato físico. Né? Agora, só que no tempo de Cristo, as pessoas achavam que era qualquer contato. Não. Né? Hoje nós sabemos que só o contato se for o contato sanguíneo. Então, né, se a pessoa tem uma ferida, né, então se aí o sangue de alguém que infelizmente contraiu hanseníase, né, ao contato sanguíneo com a outra pessoa, aí a hanseníase é transmitida. Mas como naquele tempo as pessoas não tinham a oportunidade de ter esse conhecimento mais profundo, então eles achavam que o mero toque já contagiava a pessoa. Então era proibido que uma pessoa tocasse num leproso. E como é que Jesus curou? Pela palavra e pelo tato, ou seja, Jesus tocou no leproso. E qual que é o que Jesus também quer mostrar para os sacerdotes, né? Que vejam,
Porque os sacerdotes entendiam que se você tocasse no leproso, você ficava leproso. Então, vamos fazer aqui uma comparação para a gente entender, né? Então, vamos dizer assim, que o leproso é como tivesse empoeirado. Então, quando você tocasse nele, você também ficasse empoeirado. Ora, o que aconteceu aqui foi o processo inverso. Quando Jesus toca no leproso, ao invés dele, Jesus, ficar também com lepra, o que acontece? O homem fica limpo. Ele fica curado, ou seja, ele fica sem a lepra. Então, o que Jesus aqui quer mostrar? A diferença que existe entre a graça e a lei. A graça é muito superior à lei. A graça transcende a lei. Não que Jesus tivesse deixando a lei de lado, mas Jesus queria mostrar a excelência da graça. Então, Jesus mandou o leproso ir aos sacerdotes para dizer, olha, o leproso ele não foi curado porque ele obedeceu os mandamentos. Porque a verdade é essa, gente, né? Nós não somos salvos pelas nossas obras. Se nós somos salvos pela graça. Pela misericórdia divina. Que se compadece de nós e na sua infinita misericórdia nos toca e nos resgata. Então ele quis que o leproso fosse para os sacerdotes daquele tempo compreenderem isso. Compreenderem que com a encarnação, a vinda de Cristo, iniciava-se um outro momento na história da salvação. Que agora a lei ela seria revestida pela graça. Então, o cristianismo, sobretudo, né, a nossa fé católica, ela é a fé que crê que nós somos salvos pela graça. Nós somos redimidos pela graça. Pela graça primeira, que é a misericórdia, e segunda, que nos santifica. Ou seja, que nos cura, que nos lava das nossas misérias, das nossas enfermidades, que nos purifica e que nos cura. Então, é mediante a graça divina que nós somos salvos. E não pela observância estrita da lei. Porque, vamos ser sinceros, né? Como diz São Paulo na carta aos Romanos, todos pecaram e todos estão privados da graça. São privados da presença de Deus. Né? Quem é que nunca pecou, exceto Nossa Senhora? E por que Nossa Senhora não pecou? Justamente porque ela era cheia da graça. Porque ela era cheia da graça, ela não pecou. Então ela foi a primeira salva pela graça. Todos nós somos salvos pela graça. Porque se fosse pelas nossas ações, né, coitado de nós, né? Nosso destino já estava certo. Né? Mas, graças a Deus, né, Deus é misericordioso e por meio da sua ação salvífica, que se dá através da sua graça, então é possível que nós, assim como o leproso, sejamos curados e salvos. E claro, né, Jesus também faz isso, vejam só, né? Então, Jesus ao mesmo tempo faz isso para tentar converter os sacerdotes, mas também faz obedecendo a lei. Então vejam que Jesus não deixa a lei de lado, né? E essa lei, né, de que se algum leproso, que por alguma razão, algum motivo, né, ficasse curado da lepra, então
de acordo com Levítico 14, então estava previsto na lei que o leproso deveria ir até a presença do sacerdote e oferecer um sacrifício em ação de graças por conta da sua cura. Então Jesus faz por observância à lei, mas ao mesmo tempo para mostrar que há algo, a graça, que transcende a lei. Que a lei não é a última palavra. Ou seja, né, Jesus quer mostrar que os judeus não tinham tudo. Tinham a lei, mas que faltava algo para os judeus, que era a ação da graça, que somente poderia vir quando viesse o Messias, quando Jesus nascesse, porque aí haveria a encarnação da graça. Aí a graça atuaria no mundo. Designa-se também pelo leproso, no sentido moral, o pecador. Porque o pecado torna a alma suja e inconstante, que se prostra diante de Cristo envergonhado pelos seus pecados passados e que, entretanto, deve confessá-los e pedir o remédio da penitência. Então vejam, aqui a gente pode também ver a figura do leproso por essa forma. Então, a gente viu que o leproso se prostrou porque reconheceu o senhorio de Cristo, porque viu que Jesus era verdadeiro homem, mas era verdadeiro Deus. Mas o leproso também se prostrou porque sabia dos seus pecados. Então, se colocou de joelhos na posição própria daquele que reconhece a necessidade da misericórdia de Deus. Por que o leproso manifesta sua ferida e pede o remédio? Ou seja, por que o leproso, no caso, manifesta? Porque se coloca diante de Deus, colocou-se diante de Jesus, então se colocou diante dele mostrando-se leproso e depois pedindo o remédio. Senhor, se queres, pode curar. Então, porque ele fez isso, se colocou de joelho na condição própria de quem pede o perdão a Deus e o pede, ou seja, também não basta somente a gente se colocar na condição, nós precisamos pedir o perdão a Deus dos nossos pecados. Então o Senhor estendeu a mão e lhe aplica o auxílio da divina misericórdia. E imediatamente o leproso alcança o perdão de seus pecados. Então vejam, aqui nós já estamos fazendo uma interpretação espiritual. Então, se a lepra, ela de alguma forma, ela é um símbolo do pecado, porque a lepra, qual que é a principal característica? Ela faz com que a pessoa vai perdendo a sua aparência. A lepra, ela vai, se a pessoa não trata, ela vai desfigurando a pessoa. Então, o pecado faz isso com o quê? Com a nossa alma. Toda vez que nós pecamos, a nossa alma fica desfigurada. Ela não está mais no estado em que Deus a criou. Então, o pecado, por isso que o pecado na Sagrada Escritura, ele é utilizado como um símbolo. A lepra é utilizado como símbolo do pecado, porque ele descaracteriza a nossa alma. Então, quando aqui o comentário está dizendo que Jesus curou o leproso, ele está querendo dizer que Jesus perdoou os pecados dele. Então, porque ele não estava mais sem pecado, ele foi curado da lepra, ou seja, foi restituído a sua aparência. Não foi só que, digamos assim, as feridas se cicatrizaram, não.
O leproso voltou ao estado que ele era antes de ter contraído a lepra. Então assim acontece conosco. Quando nós pecamos, a nossa alma se desfigura. Mas quando nós imploramos a Deus o seu perdão, e Deus nos perdoa, o que acontece com a nossa alma? A nossa alma, ela volta àquele estado que ela estava antes do pecado. Ela volta ao seu estado natural. Isso é imediato. Quando Deus nos perdoa, a nossa alma volta à aparência com a qual Deus a fez. E olha que interessante, né? E nós não podemos reconciliar com Deus sem irmos até o sacerdote. Olha também que interpretação aqui espiritual do sacramento da confissão. Então, quando Deus curou o leproso, quando Deus perdoou o pecado, os pecados do leproso, Deus mandou o quê? Vá ao sacerdote. E assim acontece conosco. Quando nós caímos em nós, enxergamos o nosso pecado, nos prostramos diante da presença de Deus e nos reconhecemos pecadores, reconhecemos o mal que nós cometemos. De alguma forma, no nosso coração, nós temos a certeza do perdão. Mas esta ação que opera em nós, esse perdão, se ela foi verdadeira de Deus, ela vai fazer com que nós imediatamente busquemos o sacerdote na confissão. Então, vejam que paralelo, né, assim, muito interessante. Né? Então, aqui, essa cura que Jesus opera, né? Aqui Jesus já estava manifestando o que ele iria instituir após a sua paixão, morte e ressurreição. Então, quando ele aparece aos apóstolos e diz, né, recebei o dom do Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados, estes lhes serão perdoados. Já estava aqui, de alguma forma prefigurada. Então Jesus pede que nós nos apresentemos ao sacerdote. Que maravilha, né? Que maravilha que Deus é misericordioso. Que maravilha sabermos que mesmo, né, na nossa pequenez, mesmo nas nossas limitações de quem ainda não é capaz de subir até as alturas da santidade, mas que tenha certeza que Deus vem ao nosso encontro, que Ele está disposto a nos perdoar. Ele veio ao nosso encontro, perdoa-nos e nos deixou como forma sensível para nós o sacramento da confissão. Então, nós nesta noite então concluímos, gente, aqui o nosso estudo e retomamos no nosso próximo encontro